Gurizada, o negócio é o seguinte, embalado por 3 bons resultados paralelos que foram favoráveis, o Inter encara o Juventude às 8 da noite desta segunda-feira no estádio Beira-Rio, com o objetivo de vencer, somar 3 pontos e diminuir a diferença para o líder Palmeiras. E com os guris no time, Mano segue barrando as estrelas Edenilson, Alan Patrick e Tyson, que ficam no banco de reservas. Neste vídeo também, o meu palpite na KTO.com para Internacional e Juventude. E eu te lembro que o teu cupom promocional na KTO é Meneghetti. O cupom te entrega um bônus de 20% já em cima do teu primeiro depósito. Ou seja, tu já entra ganhando na KTO. Eles não têm aplicativo, é KTO.com. Mas, para facilitar a tua vida, eu já coloquei um link lá no primeiro comentário. Tu clica lá, cai na KTO. O cadastro é muito simples. Cupom Meneghetti. E aí, gurizada, tem muita coisa bacana para que todos vocês conheçam na KTO. Uma baita casa de apostas, site de fácil navegação. Não esqueçam, o cupom promocional é Meneghetti. Eu rodo a vinheta e na volta a gente projeta Inter e Juventude. O Inter quer colar no vice-líder, diminuir a distância para o líder Palmeiras. Tem muito mais coisa em jogo na partida desta noite no Beira-Rio. Na semana passada, aqui no meu canal, eu fiz um vídeo te contando que nos bastidores do estádio Beira-Rio, a direção colorada ainda trabalha com a possibilidade de conquista do título do Campeonato Brasileiro. Conselheiros mais próximos da alta cúpula colorada chegaram a fazer algumas projeções de resultados do Inter na combinação com o Palmeiras. E não é que deu certo, pelo menos começou assim na rodada, porque neste vídeo que eu fiz no meu canal, na projeção destes conselheiros ligados ao presidente, aos homens do conselho de gestão do clube, o Fluminense empataria com o Palmeiras, trancando o líder e trancando o próprio Fluminense, e deu certo, as duas equipes empataram. Numa sequência destes conselheiros, no sábado, o Palmeiras venceria o Bragantino e o Internacional apenas empataria com o Corinthians. Mas, na sequência dos próximos jogos, o Inter chegaria a diminuir a diferença para 5 pontos do atual líder Palmeiras. E talvez 2 pontos já caiam hoje, se o Internacional vencer o Juventude, e esta é a projeção, no jogo das 8 da noite no estádio Beira-Rio. Mas não foi apenas o jogo do líder um resultado paralelo favorável. Palmeiras ficou nos 50 pontos. Estou colocando a tabela para vocês. O resultado ruim foi a vitória do Flamengo sobre o Botafogo. O Flamengo chegou aos 43 e é vice-líder. O Fluminense parou nos 42, somou um pontinho. O Corinthians, que é o quarto colocado com 39, joga também hoje à noite contra o Bragantino. Secadinha básica no Corinthians. O Atlético Paranaense empatou com o Ceará. Outro resultado favorável. O Internacional é o sexto com 39. E nem o Atlético Mineiro, que também tropeçou na rodada, se aproximou do Inter. Segue nos 36 pontos. Empatou com o América Mineiro, clássico local, por 1-1. Portanto, 3 resultados paralelos. O tropeço do Palmeiras, que empatou. O empate do Atlético Paranaense e também o empate do Atlético Mineiro. A situação que complicou um pouquinho foi a vitória do Flamengo sobre o Botafogo. Mas o Inter precisa fazer a sua parte. O Internacional, que vem de uma sequência positiva depois da eliminação na Copa Sul-Americana para o Melgar. Venceu o Fluminense no Beira-Rio por 3-0 e venceu o Avaí, gol aos 52 minutos na última segunda-feira, da etapa complementar de pênalti anotado por Pedro Henrique por 1-0. O fato é que são 6 pontos, 6 preciosos pontos. Portanto, o Internacional vai buscar a terceira vitória consecutiva. E o detalhe, não é uma coincidência, com um time de Mano que aposta mais uma vez, a exemplo do jogo com o Fluminense, a exemplo do jogo com o Avaí, que aposta nos meninos. Porque Johnny deve ser confirmado como titular e Maurício também. Daniel, que volta ao gol, estava suspenso. O Kehler jogou contra o Avaí, foi bem o Kehler. Bustos, Vitão, Mercado e René. Sistema defensivo mantido. Gabriel, Johnny e Depena. Maurício na armação, Alemão e Wanderson. Lembrando que nesse esquema,
há uma diferença de posicionamento. Porque quando o Mano joga com Gabriel, Edenilson e Depena, o Edenilson sai mais pela direita e o Depena fica um pouco mais recuado, deixando o setor esquerdo basicamente com o Wanderson ou com o Alan Patrick quando ele joga como armador ou com o Maurício. Neste caso, o Johnny segura um pouco mais ao lado do Gabriel, cuida da marcação pelo setor direito, ali compondo com o Bustos, mas o Depena ganha liberdade para se somar ao ataque com o Wanderson. Até porque no esquema do Mano Menezes, o lateral esquerdo René funciona eventualmente como terceiro zagueiro. Pouco vai, quase não vai à linha de fundo. Portanto, este é o time com os meninos. Detalhe, contra o Avaí, o Maurício deu lugar no segundo tempo para o Alan Patrick e o Johnny para o Edenilson. E, a transcorrer tudo na normalidade, o Inter vencendo o jogo com o Juventude com, digamos, razoável facilidade, o Inter tem dificuldades com os pequenos, né? O Juventude é o lanterna do Campeonato Brasileiro. A tendência é que, Mano, aos poucos vá colocando Edenilson e Alan Patrick, o Tyson ainda vai esperar um pouco mais no banco de reservas. Até porque, no domingo, o Inter tem um jogo grande contra o Corinthians, brigando por posição, brigando pela quarta posição, eventualmente pela terceira posição, lá em São Paulo, um jogo mais para cascudos. Portanto, eu apostaria na KTO que Maurício e Alan Patrick entram no decorrer da partida contra o Juventude, como já aconteceu na partida contra o Avaí, para que busquem ritmo. E aí o Mano talvez repense o seu time, talvez uma ou outra posição, ou as duas posições para o jogo em São Paulo, um jogo muito importante no próximo domingo às 4 da tarde. Palpite na KTO para Internacional e Juventude. Eu estou confiante numa vitória do Inter. Não estou dizendo aqui que vai ser uma barbada. Isso poderia ser uma circunstância do jogo. O Juventude está com um pé na segunda divisão. É o lanterna do Campeonato Brasileiro. Está 7 pontos atrás do primeiro clube fora do Z4. É uma situação tenebrosa da equipe de Caxias do Sul. Penso que o Inter vença a partida e o meu placar na KTO.com é Internacional 2, Juventude 0. Não esqueçam. Cupom promocional Meneghetti lá na KTO para que vocês ganhem um bônus de 20% já no primeiro depósito. O link para a tua inscrição no primeiro comentário deste vídeo. Todo mundo na KTO para palpitar, não só para Inter Juventude, outros jogos do Campeonato Brasileiro, tem Libertadores, Sul-Americana, fases decisivas da Copa do Brasil, principais ligas da Europa e muito mais tudo isso na KTO.com. Feitoria gurizada. Vai, um abraço.